Estamos retornando com o Conexão Política de hoje, recebendo Rui Noronha, advogado Rui Noronha, do Partido Social Democrático. É o primeiro pré-candidato ao Executivo aqui na capital nacional do calçado, que está conversando conosco aqui no Conexão Política. Doutor, já conversamos sobre vários assuntos e um assunto que o senhor estava falando comigo no intervalo é sobre as terceirizações na prefeitura. O senhor é contra o atual modelo que está acontecendo no Centro Administrativo Leopoldo Petri? Mais um pouco, vão terceirizar até os secretários e não te assuste de terceirizar o prefeito. É um absurdo, né, a quantidade de setores, de segmentos e de atividades da prefeitura que são terceirizadas. Vou te dar um exemplo. A limpeza urbana, a prefeitura desembolsa por ano 21 milhões de reais. É tudo terceirizado. Quando grande parte desses serviços de limpeza urbana poderiam ser feitos pela própria prefeitura, através da sua a estrutura administrativa e da sua administração indireta, com economia de custos acentuados e expressivos. Por exemplo, fora a questão da limpeza urbana, Novo Hamburgo terceiriza, através de locação, quase toda a sua frota de viaturas, de caminhões, de máquinas e equipamentos, porque não existe, ela não tem mais hoje uma estrutura própria. Quando é muito mais econômico e viável a prefeitura manter a sua própria estrutura, a sua própria infraestrutura de viaturas, equipamentos, máquinas, né, sem pagar o preço de uma locação. Então, é fundamental realmente tu revisar, tu passar a régua em todas essas contratações e acabar. Digamos, tu não vai conseguir 100% eliminar todas as terceirizações, mas reduzir drasticamente. Nós temos um corpo de funcionários concursados altamente qualificados e que, se tu mostrar respeito para com eles, eles se pegam junto, eles se empenham e conseguem realmente atingir os objetivos de uma boa administração, de um bom serviço público. Com isso, tu pode, inclusive, reduzir esse número imenso de cargos em comissão, cargos de confiança, funções gratificadas, que estão perto de 1.500. Não é necessário. Isso é uma montanha de gente que não tem vínculo com a cidade, não tem vínculo permanente com a prefeitura. E que os nossos funcionários concursados podem perfeitamente atender essas necessidades. Outra coisa, como é que tu faz essa integração com a comunidade? Transforma cada subsecretaria em uma subprefeitura. Canudos vai ter uma subprefeitura em que todos os serviços que são prestados na prefeitura serão prestados diretamente ao contribuinte, ao morador lá de Canudos. Tu faz isso a mesma coisa lá no bairro Primavera, Boa Saúde. Tu faz a mesma coisa no bairro Santo Afonso. Tu faz a mesma coisa em Lomba Grande. Cria subprefeituras que funcionam como uma extensão da própria prefeitura, em que todos os serviços e requerimentos e encaminhamentos poderão ser feitos lá. Então, isso é fundamental, tu ir de encontro à sociedade. Mas isso não cresce o fator financeiro? Não, pelo contrário, tu já tem essa estrutura instalada, tu tem em Lomba Grande a Secretaria da Agricultura, transforma aquilo numa subprefeitura, né, em que tu vai sim equipá-la, dotá-la com equipamentos de informática, né, de internet, né, e ela vai fazer os mesmos serviços que faz a prefeitura. Quer dizer, o morador de Lomba Grande não vai precisar vir a Novo Hamburgo, aqui no centro da cidade. Lá mesmo vai resolver os seus problemas. O morador de Canudos vai na subprefeitura de Canudos e resolve os seus problemas lá, sem necessidade de vir até o centro da cidade, gastando muitas vezes o dinheiro que não tem com passagem de ônibus. Isso é outra coisa. Falei em ônibus. Precisamos fazer uma licitação para retomar o sistema de transporte coletivo. É deficitário o transporte coletivo? É deficitário. Além disso, a promessa de passagem integrada nunca aconteceu. Por quê? Porque nunca houve a licitação prometida. Desde 2000, o ano 2000, houve uma licitação que foi cancelada pelo Tribunal de Justiça e desde ali nunca mais houve licitação. E já não havia antes. Então, as mesmas empresas que estão aí há 30, 40, 60 anos exercendo o transporte coletivo estão com os contratos precários. E aí a dificuldade de montar, de implantar a passagem integrada, a tarifa integrada ou o sistema de transporte coletivo integrado. Então, faz uma licitação,
Eu, como advogado e assessor jurídico, fiz isso em Campo Bom, está funcionando. Não houve nenhum percalço, foi aprovado pelo Tribunal de Contas, por que não fazer aqui em Novo Hamburgo? A tua experiência atuando não só em Novo Hamburgo, como os municípios aqui de Campo Bom, na área jurídica, lhe favorece, lhe qualifica como um bom pré-candidato para ser um bom prefeito da cidade? A maioria dos pré-candidatos sabem o que é preciso fazer, porque a comunidade reclama nas redes sociais, através de jornais, né? A gente sabe o que precisa ser feito. Pouquíssimos têm condições de saber como fazer, como buscar e como implantar essa solução. Eu tenho esse fundamento, eu tenho esse conhecimento básico. Funcionalismo público. Tivemos recentemente uma votação na Câmara, solicitação do Executivo, parcelamento em duas vezes, 9,91%, índice do NPC. O funcionalismo público de Novo Hamburgo está... Uma palavra triste, não sei se é bem assim que eu posso empregar, mas está de cabeça baixa? Se tu tem um time que tu não respeita, que tu não dá carinho, que não dá a mínima atenção, esse time vai jogar, mas não vai jogar com aquela gana, com aquela vontade de ganhar. Então, tu tem que respeitar o funcionário público de Novo Hamburgo. Eu disse há pouco, são funcionários qualificados, são funcionários capacitados e que podem perfeitamente levar a cidade, carregar a cidade e trabalhar pela cidade de Novo Hamburgo, né? Só que tu tem que respeitá-los. Fracionar salário, que não é nem aumento, é a mera inflação, é um deboche. Com certeza é um deboche. Economiza, não gasta os 6 milhões e 300 com publicidade e paga em dia e paga a correção, a inflação correta para o funcionário em parcela única. Vê bem, eles têm outras reivindicações. Eles compreenderam a situação do Brasil, a situação econômica do Estado, a situação econômica de Novo Hamburgo e aceitaram somente a inflação. Os professores têm outras reivindicações, os funcionários do quadro geral também têm outras reivindicações, eles têm perdas que estão sendo acumuladas aí ao longo dos anos. Então, parcelar a inflação é um deboche, realmente é um desrespeito com o funcionário. Recentemente, conversando com o secretário da Fazenda, Roque Verla, ele confessando que estamos tendo queda de arrecadação. Certo. O não repasse do governo do Estado, o não repasse do governo federal, o não pagamento do contribuinte na questão do IPVA, que destina-se 50% para... Isso não prejudica. É o repasse do ICM, claro que isso prejudica. Não prejudica. Claro que prejudica. Não fica difícil fazer a máquina andar com tantos problemas? Não, tu tem que adaptar e, digamos assim, limitar o teu fluxo, a tua despesa ao teu fluxo de caixa, né? E tomar medidas no sentido de resgatar esses valores. Vou falar uma coisa, magistério, o salário dos professores de Novo Hamburgo é pago pelo Fundeb. Às vezes a prefeitura faz esforço para conseguir atingir aqueles 25% que a Constituição estabelece que ele tem que gastar com educação. E aí ela compra computadores, etc., compra melhorias em algumas infraestruturas da escola, né? Mas o salário, o Fundeb paga. E isso não é desembolsado pela prefeitura, isso vem do governo federal, é automático. E não há retardamento nisso. Então, realmente é má gerência de dinheiro, que compromete, que dificulta, claro. Por isso que eu digo, nós temos que resgatar e buscar o desenvolvimento econômico, para recriar a nossa capacidade de receita própria. Deixar de ser filial, deixar de ser dependente do governo estadual e do governo federal. Recuperar o desenvolvimento econômico. Calçado passa também por esse... Porque nós temos a nomenclatura de capital nacional do calçado, só que há bastante tempo o calçado está combalido aqui na cidade, né? Zé Renato, não, isso há muitos anos. Eu já fui presidente da FENAC durante 5 anos, na década de 80. Tive naquela oportunidade a recepção do então presidente da República, João Figueiredo, que proibiu o prefeito de discursar na inauguração da feira, porque era do MDB, né? E a Arena é quem mandava. E aí eu fui indicado como substituto para fazer o discurso na solenidade. Bueno, os problemas que o calçado, o setor calçadista já enfrentava lá em
1982, 83, 84, são similares ao que se enfrenta agora. E ao longo desses anos, o setor calçadista soube superar, soube se superar e soube reagir, digamos assim, e buscar medidas no sentido de reduzir custos, reduzir o preço do sapato, né, e continuar trabalhando. Eu acho que o setor calçadista em Novo Hamburgo é fundamental, né? Tem que ser preservado e tem que ser incentivado. Isso não impede que tu busque outras áreas da atividade econômica, inovando, inventando, revolucionando. Nós temos aqui a Liberato, né, que é um berço, digamos assim, da macrotecnologia. Salzano Vieira da Cunha. Né? Exato. Nós temos a Fevale, é outro berço no setor de informática, por exemplo, tecnologia da informação. Vamos incentivar isso, vamos crescer com isso, né? E vamos trazer isso para dentro do setor, digamos assim, produtivo. Nós temos aqui o setor de máquinas e equipamentos que tem um know-how fabuloso. A máquina que fabrica um sapato, ou que corta um couro, ou que separa o couro, é impressionante, ele faz tudo sozinho. Né? Isso foi desenvolvido aqui, então nós temos que incentivar isso e aplicar esse conhecimento e essa capacidade em outras atividades. O senhor falou da FENAC, recentemente tivemos a tentativa de leilão de parte do espaço ali nos pavilhões. E esse leilão não ocorreu por falta de interessados. Né? É a questão, é a crise econômica, né? O senhor é a favor dessa forma que está sendo tratada a FENAC? O que está sendo, digamos assim, oferecido é aquela área das canchas de tênis, né? Que há anos atrás acabou sendo construído aquilo para favorecer um determinado grupo de pessoas que gostavam de jogar tênis. Se não houver destinação útil, né, para a FENAC, não vejo, digamos assim, oposição a revender, a transferir aquela área. A FENAC, há muitos anos atrás, por exemplo, transferiu um pedaço da sua propriedade para o IBTEC, que hoje é um instituto tecnológico de alta capacidade, né, e que pode atuar não só na área do calçado, né, mas na busca, digamos assim, de aperfeiçoamento tecnológico em outras áreas. Então, dependendo da destinação que for dada a essas canchas de tênis, né, eu não vejo oposição nenhuma. Essa reta final do nosso programa, falando um pouco do PSD. O pré-candidato a vereador Betinho Reis é o presidente do partido aqui na cidade. O PSD tem condições de ter uma bancada na Câmara? Sim. Nomes? Nós apostamos exatamente no Breno Dreyer e no Betinho Reis, que são pré-candidatos. São os dois. São os dois. Nós temos alguns outros candidatos, né? Mas não adianta tu ter 21 candidatos que nem todos consigam, digamos assim, potencial suficiente. Mas o Betinho Reis e o Breno Dreyer realmente são altamente qualificados e têm condições de se eleger. É lógico que isso vai depender de coligações, porque hoje, nas eleições de outubro, um vereador, para ser eleito, precisa somar isoladamente ou em coligação algo em torno de 10.800 votos. Quer dizer, a legenda tem que somar isso para ter uma cadeira. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor. O PSD, o senhor é candidato mesmo a prefeito? Porque sou pré-candidato, não tenho pretensão de me apresentar como substituto ou como porque alternativa. Muitos partidos fazem isso, né? Chega lá aos 43 segundo tempo, 44, olha, abre mão e para composições. Não, realmente eu tenho essa determinação, esse objetivo, e não pretendo me colocar como alternativa de vice-prefeito de algum outro candidato. Já recebi convites, já recusei e vou continuar recusando. Esse fracionamento de candidaturas de oposição não favorece a situação? Pode enfraquecer essa diluição, mas eu não acredito que, digamos, até agosto, né, todas essas 5 ou 6 candidaturas, pré-candidaturas, estejam presentes. Eu acho que vai haver um funil, um encolhimento, né? E vai se sobressair aqueles que, digamos assim, conseguir maior receptividade no eleitorado e em pesquisas, as pré-pesquisas eleitorais. Mas o senhor continua mantendo o posicionamento? Continuo, com certeza, sem sombra de dúvida. Advogado... Já recusei os convites, né, que recebi. Sim. Né, e não pretendo realmente continuar assessorando. Quero ser prefeito, pretendo ser prefeito, né, e vou brigar para ser prefeito de Novo Hamburgo. Advogado Rui Noronha,
do Partido Social Democrático. Muito obrigado por estar aqui no Conexão Política de hoje. Primeiro pré-candidato ao Executivo aqui participando do programa. Obrigado. Um abraço a todos. Nosso programa fica por aqui. Obrigado pela audiência. Continue com a nossa programação e acompanhe o canal 14 da NET também pela internet, valetvplay.com, e baixe o aplicativo Android para o seu aparelho eletrônico. Obrigado. Tchau.